E agora em nosso programa Elga e Você, um bate-papo sensacional, porque estamos recebendo novamente aqui em nosso estúdio, e nós estamos felizes demais, Márcio Guariente, palestrante espírita, com uma pauta maravilhosa, que é sobre desmistificar a mediunidade. Porém, Márcio, muito obrigada por retornar aqui ao Elga e Você. Eu que agradeço, Elga. Para mim é sempre um prazer estar aqui com você, né? Prazer é nosso. Olha, as duas vezes, é a terceira vez já aqui no nosso programa, as duas pautas maravilhosas, inclusive fez muito sucesso sobre a corrida lá da Cordilheira. Ah, que Nossa, legal. fez muito Bacana. Sucesso, todo mundo adorou. Eu acho assim que inspira muita gente, né? Sim. A fazer algo diferente na vida. Sim. As pessoas imaginam que não podem começar mais tarde ou alguma coisa assim, né? Eu acho que sempre é tempo para a gente estar se exercitando, fazendo alguma coisa diferente. Novos desafios, desafios né? novos, né? Desafios na vida sempre nos engrandece, nos transforma, não é verdade, Márcio? Sim, não tenha dúvida disso, não tenha dúvida. E você falou que recebeu mais um convite, não vai? Não vou. Eu fui classificado para a maratona da subida do Monte Branco na França, é o Mont Blanc, né? Mont Blanc. Maratona do Mont Blanc. Mas eu infelizmente não vou poder ir. Ai, né? mas terão próximas vezes, com certeza. Márcio, então, a nossa pauta hoje é algo assim que eu acredito que desperta a curiosidade de muitas pessoas em relação à mediunidade. Você é dirigente de uma escola de médiuns, é isso? Sim. Da Aliança Espírita. Da Aliança Espírita. Então, você é uma pessoa mais do que ideal para estar aqui batendo esse papo com a gente, devido ao seu conhecimento e a sua experiência, né? Mas, afinal, o que é a mediunidade? Então, Elga, além quando a gente fala da Aliança Espírita, antes de eu falar, né, só para dar uma contextualizada, eu sou o trabalhador da Associação Espírita Paulo de Tarso, fazendo uma propaganda, né? Para aquelas pessoas que querem conhecer o Centro Espírita, né? Sim. Que fica aqui na Cidade Alta, na São Sebastião. Paulo de Tarso? Associação Espírita Paulo de Tarso. Sim. Tá? Bem, existem diversas definições por diversas pessoas sobre mediunidade, mas eu gostaria de utilizar uma definição de Allan Kardec, né, que é o codificador da doutrina espírita, né, e que ele simplifica muito sobre isso, né. Ele diz o seguinte, que a mediunidade é uma faculdade inerente a todas as pessoas. Todos nós, então, todos. Somos. Charles Richer, que foi um contemporâneo de Kardec, um cientista francês, né, e que depois veio se tornar espírita também, tem diversos livros escritos e editados pela Federação Espírita Brasileira. O Charles Richer dizia que a mediunidade é um sexto sentido. Né? Olha só. Então, qual é o ponto mais importante nessa definição de mediunidade? É que ela é inerente a todos os seres humanos. Alguns com mais capacidade e outros com menos. Entendeu? Então, todo mundo tem mediunidade. Tem uns mais desenvolvido, mais presente, mais presente no seu organismo, né? E outros um pouco menos. Cada um tem seu grau, então. Tem o seu grau. Resumindo, todos seria nós isso. Somos. Sim. Bem, além disso, a questão mediúnica, assim, para a gente ser um pouco mais prático, até para o pessoal que está assistindo, né? Porque se eu entrasse assim, em detalhes muito técnicos da doutrina, talvez as pessoas não entendessem, porque tem terminologias que são próprias da doutrina espírita que precisam ser estudado. Né? Mas para a gente entender, a mediunidade é o quê? É a relação que existe entre um espírito, né, que nós chamamos na doutrina espírita, um espírito desencarnado. Entendi. Porque nós somos espíritos também, só que numa condição de encarnados, que nós estamos na carne e aqueles que não estão mais na carne estão no mundo espiritual, então desencarnado. Então, esta relação entre um espírito desencarnado com um encarnado, isso é a mediunidade. Entendeu? É essa relação aí. Exatamente. Tipo a comunicação. A comunicação. Não existe mediunidade se não acontecer através de um espírito desencarnado. Sim. Essa é uma coisa básica da mediunidade. Entendi. Entendeu? Então, existe essa relação. Todos nós somos, cada um em um grau diferente. E, assim, agora, em relação para as pessoas que estão em casa entenderem um pouco, já que todos nós somos, uma manifestação, então, da mediunidade seria a intuição, por exemplo? Quando a gente tem uma intuição? É uma manifestação? Ela está relatada, codificada no livro dos médiuns de Allan Kardec. Entendi. Né? A intuição é uma mediunidade. Intuição, sexto sentido, sonhos?
Sonhos também é mediunidade. Também é mediunidade. Olha só. O sonho é uma coisa bem interessante, né? Isso tem as obras de Kardec relatam sobre sonhos, e depois os outros livros psicografados por diversos médios, mas principalmente por Chico Xavier, né? Tá? Que eu acho que é uma referência de Valdo Franco, Chico Xavier, né? Então, essas mediunidades, por exemplo, a intuição. O Edgar Armond, que foi um expressivo espírita do Estado de São Paulo, ele foi presidente da Federação Espírita do Estado de São Paulo por 25 anos, participou da direção e é um dos fundadores do movimento que eu participo, que é a Aliança. Tá? O Edgar Armond ele tem uma obra que se chama Mediunidade, que, vamos dizer assim, é o caderno básico que nós estudamos dentro do Centro da Aliança Espírita. Então, o Edgar Armond, ele traz a intuição como uma mediunidade já superior, uma mediunidade já mais desenvolvida, mais avançada. Então, aquelas pessoas que conseguem ter essa relação da intuição, essa mediunidade ela já é um pouco mais desenvolvida, essa relação. Entendeu? E quanto mais desenvolvido, então, melhor para você, né? Você consegue realmente... É porque a mediunidade, na minha percepção, as pessoas confundem muito. Mediunidade com... como se fosse, por exemplo, vamos trazer assim para algo bem compreensível, como se fosse os videntes. Como se tivesse você antecipando o futuro. Entendi. Você me entende mais ou menos essa relação? Sabe? Sim. E eu acredito que é bem diferente, né? Sim. É como se fosse um estudo. É um estudo? Então, eu acho que eu entendi mais ou menos o que você quis colocar. Sim. O que acontece? Às vezes as pessoas associam muito mediunidade com o espiritismo. Tá? Entendi. Mediunidade, como eu falei para você, como é uma função orgânica do ser humano, ela não está atrelada a um determinado segmento religioso. Entendi. Entendeu? Então, a mediunidade, lá no centro de Umbanda, existe mediunidade? Existe. Na Igreja Católica, existe mediunidade? Existe. Na Igreja Evangélica, existe. Um ateu pode ser médium? Pode. Então, esse é um ponto importante, eu acho, né, para a gente entender. A diferença é que a doutrina espírita traz a mediunidade como uma ciência. Né? Porque Kardec era um cientista e ele desenvolveu um estudo muito profundo sobre mediunidade, né? Que está hoje relatado no Livro dos Médiuns, que é uma das obras da codificação de Allan Kardec. Então, quando você coloca essa questão do vidente, tal, tem alguns princípios básicos da doutrina em que a mediunidade para nós, se ela é bem utilizada, ela vem para auxiliar o próximo, entendeu? Então, o médium, ele nada mais é do que uma pessoa que, praticando a mediunidade, ele está praticando a caridade. Porque ele auxilia muitos espíritos que estão do lado de lá, que desencarnaram, que estão meio perdidos, que não sabem onde estão. Então, através desse contato, você consegue estabelecer essa relação e orientar o espírito para que ele veja a nova realidade dele. Então, abre um horizonte para ele. Entendi. Entendeu? Colocando a mediunidade com a doutrina espírita. Sim. Diríamos assim, então, que os espíritos desencarnados, eles ajudam a evolução da humanidade? Qual é o propósito, por exemplo, dessa conexão, entendeu? Dessa busca deles? É uma ajuda pessoal ou é algo assim para uma evolução, por exemplo, para guiar nós que estamos aqui? Esse é um ponto importantíssimo que você colocou, tá? Antes de eu te explicar isso, para poder ficar um pouco mais claro para as pessoas, o mundo espiritual, nós chamamos dentro da doutrina espírita que é a nossa verdadeira pátria. É de onde nós viemos. Então, o mundo material, que é esse mundo que nós estamos aqui, ele é um mundo de transição. Sim. Entendeu? Então, aqui é um mundo em que nós vamos exercitar dentro das relações com pessoas de diversas formas, o bem, né, para evoluirmos espiritualmente. Porque a doutrina espírita acredita na gradação da elevação espiritual dos mundos, entendeu? Sim. Então, por exemplo, no nosso planeta Terra, porque a doutrina espírita também acredita que os mundos são habitados, não só a Terra. Entendi. Por diversas gradações de espíritos. Então, a Terra, por exemplo, nós temos dentro da Terra, o mundo espiritual tem também cidades espirituais com espíritos um pouco mais esclarecidos e menos esclarecidos.
entendeu? Entendi. Então, quando as pessoas relatavam o inferno, esse tipo de coisa, para nós nada mais é do que um local no mundo espiritual em que existem espíritos sofredores, espíritos... Como se fossem menos desenvolvidos. Menos evoluídos, que nós chamamos. Primitivo, né? É. Mais primitivo? Não tão primitivos, alguns com grau de primitividade, né? Sim. Porque o planeta Terra já não é mais um planeta de espíritos primitivos, né? Nós somos um planeta de espíritos de provas e expiações, nós estamos acima dessa gradação. Entendi, né? Entendeu? Márcio. Então, lá no mundo espiritual existem espíritos que continuam, por exemplo, se na Terra eles eram maus, não é porque eles desencarnaram que eles vão com, eu virei santo. Não, eles continuam com o mesmo pensamento. Entendi. Entendeu? Então, esse inferno que as igrejas pregam, para nós, é um local na espiritualidade em que esses espíritos estão. Porque lá no plano espiritual tudo é mental, entendeu? É um plano de construção de cidades através do pensamento, tudo é pensamento, entendeu? Entendi. Então é uma coisa assim um pouco mais... E aí, respondendo a tua pergunta, cidades com espíritos mais evoluídos, e esses espíritos têm uma missão de nos ajudar a evoluirmos mais rapidamente. Essa era a minha ideia. Era essa a tua ideia, tá Sim, certo. tá Também certo. tem espíritos que vêm, né, se manifestam para atrapalhar pessoas, para destruir. Eles influenciam negativamente. Então, nessa questão de influências negativas e também nessa questão da evolução, você regride? Mas guarda um pouquinho, mas tá vamos esperar um pouquinho. Tá. Eu vou chamar o intervalo, mas é bem rapidinho. A gente já volta. Estamos de volta hoje com esse bate-papo sensacional sobre mediunidade. Todo mundo tem essa curiosidade e pouco conhecimento, viu, Márcio? É o que eu percebo. Mas as pessoas, eu acredito que estão mais abertas a esse conhecimento e você é a pessoa mais ideal e adequada para me dizer se as pessoas realmente estão buscando mais conhecimento. Estão? Eu acho que, Helga, é uma coisa incrível, né? Primeiro que eu sou espírita há mais de 30 anos, que eu conheço a doutrina e tal, né? Há 30 anos atrás existia, por exemplo, um preconceito muito grande com o espiritismo. Sim. Entendeu? Hoje em dia, eu acho que também porque tiveram programas de televisão que retrataram isso, filmes, né? Que acabaram aproximando as pessoas do entendimento do que é a doutrina. Com certeza. Então, hoje, os centros espíritas, eu poderia dizer para você, são muito procurados, são lotados, inclusive. Né, as casas espíritas. Né? Tem um benefício sensacional, né? As pessoas têm procurado os centros, porque é uma coisa assim, existe muita dúvida na cabeça das pessoas, né? Nós estamos falando de mediunidade, então vem pessoas no centro espírita por diversos tipos de problemas, né? Então, eu estou sonhando, meu avô morreu, a minha mãe, estou vendo, estou usando assim exemplos da mediunidade. E aí eles entendem que o centro espírita conseguiria esclarecer melhor sobre isso e tal. Outras pessoas vêm porque começaram a despertar curiosidade e querem estudar a doutrina espírita. Grande parte dessas pessoas hoje em dia vem por isso, os jovens querem entender melhor o espiritismo, né? E por isso eu adoro abrir esse espaço para batermos um papo aí descontraído, leve, né? Trazendo essa informação e que as pessoas também, nesse momento, eu acredito que estão mais abertas. Sim. E conhecimento sempre faz bem, sempre, né, Márcia? sempre. A gente precisa libertar dessas amarras do preconceito. Sim. Então, eu acredito que preconceito é falta de conhecimento. Então, a gente precisa realmente ter esse conhecimento para até fazer as escolhas, né? Olha, eu quero seguir ou não, quero conhecer mais ou não. Finalizamos o bloco anterior, Márcio, falando da questão se nós regredimos. Nós estamos aqui na Terra e, como você falou aqui, somos espíritos já mais evoluídos, diríamos assim, é a palavra certa? Menos que, aliás, existe planos mais primitivos que a Terra. Sim. Então, a gente regride? Pode acontecer? Olha, o Livro dos Espíritos, né, a Gênese, são as obras de Kardec, né, que nós chamamos de Pentateuco Kardeciano. Eles nos mostram que existem mundos de espíritos primitivos e a Terra já saiu desse estágio. Hoje nós fazemos parte de um
mundo que nós chamamos de provas e expiações, que é um mundo de quê? De espíritos que estão a todo momento se provando e expiando, né, outras vidas, porque nós acreditamos na reencarnação. Né? Então, aquilo que eu tenha feito de errado, etc. e tal, eu estou tendo novas oportunidades no próprio planeta de provas e expiações para poder expiar o que nós chamamos. Né? E aí existem os mundos superiores, mundos de transição, e nós estamos vivendo, que talvez seria uma pauta para outro dia, né? Vivendo um momento em que a Terra se transforma de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, nesse terceiro milênio. Nós estamos nesse momento. Nós estamos vivendo esse momento. Por isso que a Terra está passando por momentos de dificuldades, de dores, de pandemias, né? Pandemia, de guerras. Agora guerra. Sim, por quê? Porque dentro da doutrina, e não é só a doutrina que fala isso, se você pegar no Apocalipse da Bíblia, pegar diversas religiões orientais já falam sobre isso. Nós estamos vivendo momentos ainda de dor, que é um momento de expurgo de espíritos, né? Isso é um assunto que está fugindo um pouco. Não, né? Mas é um assunto que a gente vai anotar vai aí, anotando, eu quero né? muito conversar sobre isso. Para que a gente possa, então, vivenciar essa nova era que nós chamamos, né? Que é o planeta de regeneração, que a gente já está dentro dele, já a passos, já um pouco até largos. Olha né? só. Então, sobre essa regressão que você me perguntou, não, os espíritos não regridem. Né? O que eles podem é estacionar, né? Tá? Nessa dificuldade. Então, um espírito muito mal. Ele fez mais maldade ainda. Não tem esse grau de mais mal ou menos mal. Ele estaciona nisso até que ele comece a se despertar para ele poder crescer espiritualmente. Né? Olha, é bom saber, né? Isso, porém, eu acredito que o ser humano, ele tem que, o tempo inteiro, estar em busca, né? De evolução, de conhecimento. É assim que funciona? É assim. Não, aliás, esse é o ter esse caminho, compromisso, né? Esse é o caminho? Sim. Tipo assim, olha, eu preciso despertar para esse conhecimento. Isso faz bem para a minha alma, para mim, para a minha existência. Sim. Se você perceber, né? Você é cristã, né? Sim. Tá. Então, a base do cristianismo, do que Jesus pregou em 3 anos de vida pública, é justamente isso que nós estamos conversando. Às vezes as pessoas vão na igreja, vão aqui e não conseguem perceber que o que Jesus pregou é uma coisa simples, é universalista. Não é para o espiritismo. Eu acho que a doutrina espírita... Não tem a ver com religião, assim, propriamente dita. Eu super te entendo e super concordo com você. Exatamente. Sim. A doutrina simplesmente ela vem num momento para esclarecer um pouco melhor aquilo que o Cristo tinha dito. Né? Entendi. Que nós precisamos estar melhorando. Né? Às vezes, é a questão da comunicação, eu entendo. Às vezes você consegue compreender mais o ensinamento vindo da doutrina espírita. Às vezes você consegue entender mais em outra religião. É só questão de comunicação. Os ensinamentos, no fundo, são os mesmos. E nós estamos falando aqui de cristianismo. Sim. Eu tenho lido alguns livros de alguns profetas antigos do islamismo, por exemplo. É a mesma coisa. Você também consegue perceber? É a mesma coisa. Se você pegar o budismo, pegar as religiões orientais, no fundo, todos querem a mesma coisa, a evolução do ser humano, do homem, né? Eu tenho essa percepção também, Márcio, inclusive, assim, por várias vezes, eu já fiz esses questionamentos, né? Eu falei, olha, no fundo, no final, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. E é só questão de aceitação e a forma como você consegue compreender aquilo. São diversos caminhos que levam para o mesmo lugar, que é Deus, né? Sim. Márcio, nós estávamos conversando aqui no intervalo, eu falei que eu gostaria muito de trazer esse assunto para o conhecimento dos nossos telespectadores. Você falou que nós sofremos influências dos espíritos. Sim. Isso é muito importante. Sim. O que fazer nesse caso? Então, existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, né? Em que Allan Kardec pergunta para os espíritos, né, se os espíritos influenciam na nossa vida. E aí, então, os espíritos respondem para Kardec, muito mais do que possais imaginar, a tal ponto deles próprios vos conduzirem. Olha que é curta a resposta, mas ela é muito profunda. Com certeza. Por que isso, Elga? Porque no mundo espiritual, então vamos dizer assim, a população, para nós espíritos, a população da Terra não são os 7 bilhões de espíritos que estão aqui na Terra encarnados. Existe uma quantidade de espíritos muito maiores, que a gente somos os desencarnados e os encarnados. A proporção é mais ou menos de 5 desencarnados para 1 encarnado. Nossa! Entendeu? Então, esses espíritos, eles estão aqui, que nós chamamos de estado de erraticidade. Eles estão em todos os locais.
porque eles são atraídos pela mente, pelo campo mental, é uma coisa... Né? Tipo pela sua energia pela também? Pela energia, exatamente. Então, se você está, que nós chamamos no espiritismo, vibrando, né? A tua energia, se você não está legal, se você está com ódio, se você está com um desejo de vingança, o que você vai atrair? Um espírito com o mesmo desejo. Sim. Entendeu? E esse espírito vem para te fomentar mais essa vingança. Entendeu? Ele vai, opa, a Helga pensa como eu. Sim. Mas aquela pessoa fez mal para ela, tal. E aí ele vai ficar na tua mente. Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Fomentando mais aquilo. Exatamente. Então eles influenciam muitos, né? Os políticos, as pessoas que tomam decisões, enfim, todos nós. É como se você se contaminasse também, né, Márcio? Exatamente. Por exemplo. É uma pandemia. Se você faz algo negativo, sim, você atrai aquela energia e a sua vida começa a girar em torno daquilo. Exatamente. Você já notou então, como que você... tanto que a gente tem uma responsabilidade muito grande por cada atitude, com essas manifestações, né? A responsabilidade é nossa. Sim. E aí a pergunta, né? Mas e o espírito bom, ele não pode me separar desse espírito? O meu anjo da guarda, né? Que a gente aprende e tal, né? Tem a questão do anjo da guarda, né? Cadê ele? Onde que ele está? Que ele não consegue me socorrer. Aí que está. Primeiro que nós somos dotados do livre-arbítrio. Todos os espíritos têm livre-arbítrio, né? Eu tenho que tomar minhas decisões sobre mim. Esse espírito, ele não se afastou de você. É que você não consegue perceber a energia dele. Como entendeu? Se você não estivesse nutrindo ele? Não, ele está tentando te ajudar, mas você está opaca para a ajuda dele. A outra vibração está muito mais forte, como se tapasse. Você já viu aquela figura de linguagem do diabinho e do anjinho? Sim. Na verdade, aquela figura de linguagem, existe, né? Ela é real. Fato. Ela é real. É que as pessoas falam como se fosse um figurado. Desenho animado. Um desenho animado. Tem o diabinho aqui e o anjinho aqui. Ela é real. Isso influenciando. Você ouve muito mais a outra voz. A gente fala muito no Espiritismo o seguinte, que nós precisamos... Eu vou pegar por Jesus, que fica mais fácil para as pessoas entenderem, né? Tá? Que Jesus falava, orai e vigiai. Lembra disso? Está no Evangelho. Sim. Né? Né? Então, orai e vigiai. Por que orai e vigiai? Porque quando eu oro, eu elevo a minha vibração de pensamentos. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, vamos supor que uma rádio AM seja uma rádio com a vibração baixa e uma rádio FM seja alta. Então, se eu me sintonizo com a rádio FM, entendeu? Aquele cara da AM, ele não consegue me sintonizar, que seria esse espírito, entendeu? Sim. Porque os espíritos inferiores, eles também não conseguem atingir determinados locais mentais, entendeu? Entendi. Como que funciona? Entendi. Então, a oração que Jesus nos recomendava é justamente para quê? Tecnicamente, ele dizia, se você orar, você vai sair de baixo e vai elevar a tua sintonia. Entendeu? Entendi. Então, basicamente, quando você perguntou, mas como que eu faço, né? Qual que seria o remédio? O remédio é a oração, né? A boa vibração, querer o bem para o próximo, fazer caridade. É esse o remédio. Você o tempo todo fazer boas escolhas. Exatamente. Escolher o bem, seria isso, Márcio? Exatamente, escolher então, o bem. Da forma mais simples que nós, eu acredito que podemos falar e ter chegar ao conhecimento, à atenção das pessoas, é isso. Sim. Se você tem uma escolha para fazer, escolha o bem? Escolha o bem, exatamente. A hora de você tomar uma decisão, faça como Jesus, né? Se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Em cima de todo o ensinamento que ele propôs, o que ele faria? Márcio, como nós estamos aí nessa pauta de mediunidade, que mediunidade é a conexão de um espírito encarnado e um desencarnado. Exatamente. Ou vice-versa. Aprendeu desencarnado. Esse espírito também pode ter influência negativa, essa conexão? Pode ter uma influência negativa? Do desencarnado? Do desencarnado? Deixa eu entender a tua pergunta. É tipo assim, são espíritos, para o espírito? Né? É o espírito para o médium, no caso. Sim. Sim? Lógico, com certeza. Existem médiums, né? Aquilo que você chegou até a tocar nesse assunto. Para nós, mediunidade é uma, vamos dizer assim, é uma dádiva do alto, né? Os espíritos superiores, né, te dão a mediunidade de uma forma mais ostensiva, lembra que eu falei, né? Para você ter capacidade de utilizá-la através de uma vidência, de uma psicofonia, sei lá, enfim. Entendi. Né? Para poder ajudar o próximo. Então, a mediunidade, ela é mais uma, vamos dizer assim,
uma forma de me ajudar a crescer espiritualmente. Sim. Porque não é porque eu sou médium que eu sou melhor que alguém. Bem pelo contrário, tem muitos médiuns que são muito mais endividados. Os médios são muito endividados. Entendi. Então eles vêm com a mediunidade para exercitar aquilo que numa outra existência eles falharam. Como se fosse uma oportunidade. Então acho que esse é um ponto importante. As pessoas não endeusarem médiums. Esse é o primeiro ponto. Que maravilha. Tá? Acho que esse é um ponto geralmente importante. Você fala, é médium, ele é mais evoluído, não, ele... não tem essa relação direta. Teve uma bênção, né? De ele poder ter esse poder. Essa relação direta ela não existe. Não que não tenham médiums que já são mais evoluídos. Sim. Né? Por exemplo, Chico Xavier, né? Eu vou citar só o Chico para não cometer injustiça e tal, né? Porque eu acho que é um ponto de referência não só para os espíritas, mas acho que para a comunidade mundial inteira, né? Sim. Tal. Márcio, e como você é dirigente da Escola de Médiuns, Sim. Essa escola é para desenvolver Então. uma prática para cada... Porque tudo na vida é prática, né? A Sim. gente fica cada vez melhor. É isso? Sim. Antigamente as pessoas vinham num centro espírita e falavam, eu sou médium, né? Aí tinha lá o presidente do centro, às vezes não estudava muito e tal. Não, você tem que sentar aqui para desenvolver, não era assim mais ou menos essa conversa e tal, né? Dentro do nosso movimento da Aliança, como a gente estuda muito, né? É quase uma faculdade, né? Porque você não para de estudar, a todo momento o plano espiritual manda mais livros através de médios, novidades do mundo espiritual. Então, como que funciona? A gente vai no centro espírita, num centro, vou pegar o meu centro, que é a Associação Paulo de Tarso. Lá nós temos um tratamento espiritual, né? Então as pessoas vão ao centro, eles vão ser recebidos, eles já começam a receber um tratamento no centro através de um passe, que também é um outro assunto que a gente pode entender o que é passe, né, tal, né? Porque por mais a gente não entende muito. Exatamente, o que é esse passe, né, essa posição energética, etc. E aí você vai para assistir uma preleção, uma palestra, entendeu? E geralmente essas palestras a gente fala um pouco sobre o Evangelho, no entendimento da doutrina espírita, são coisas rápidas, 20 minutos, 30 minutos no máximo, tal. Aí a pessoa vai se despertando para a doutrina. Aí ela é convidada a fazer um curso que nós chamamos de curso básico do Espiritismo, tá? Então, por quê? Porque como eu vou estudar a doutrina, eu preciso ter a parte básica para entender o que é as palavras, o que é um perispírito, o que é mundo espiritual, um pouco do que nós estamos conversando aqui. Sim. Tá? Terminou o curso básico, nós propomos a nossa proposta é a Escola de Aprendizes do Evangelho. A escola é uma escola mesmo, de 3 anos, ela é uma vez por semana, tá? Em que nós reunimos um grupo, em que esse grupo, além de estudar a doutrina, esse grupo vai começar a colocar o seu sentimento, aquilo que está atrapalhando na própria evolução dele. Então, esse grupo se ajuda. É um grupo de autoajuda e estudo espírita, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? É muito interessante. No meio desse grupo, depois de um ano, o primeiro ano da escola, essa pessoa é convidada a fazer o curso de médiuns, porque ela já se preparou por um ano. Entendi. Entendeu? Então, nós não colocamos a pessoa imediatamente para isso. Então, essa pessoa com um ano de escola de aprendizes, ela vai para o curso de médiuns, ela continua a escola e, em paralelo, faz o curso de médiuns. Entendeu? E aí, no curso de médiuns, a gente estuda 1 ano e meio no curso de médiuns, em que nós temos a metade desse curso só teórico, só de aulas teóricas, né? E vem expositores, vão dar aula, vão falar o que é uma vidência, o que é uma audiência, o que é efeitos físicos, diversas formas de mediunidade e tal. E aí começa a parte prática, em que as pessoas, a gente vai avaliar se a pessoa tem propensão a ser um vidente, tal. Então, tudo isso é feito durante 7 meses, a gente vai desenvolvendo isso. Olha, entendeu? Que legal. Aí concluiu o curso, essa pessoa começa a se engajar no centro espírita, vai para as câmaras de passe, que nós chamamos, né? E começa a atuar de acordo com a capacidade que ela desenvolveu nesse curso, né? Tal, né? Cada um ajuda o outro e tal. E aí vem os assistidos, as pessoas que vêm ao centro buscar ajuda. Eu estou com um problema de saúde, né? Então tem pessoas que foram desenvolvidas ali na parte da mediunidade de cura, e assim por diante, né? Maravilhoso, uma oportunidade de conhecimento, transformação total, né? Total. É uma filosofia, porque a doutrina espírita ela tem 3 pilares, né? Que é a ciência, que nós estamos falando sobre ela, que é a mediunidade, a filosofia, porque a doutrina é uma filosofia de vida, você muda a tua percepção de tudo,
E religião, do ponto de vista, não a religião como você conhece, que tem lá o padre, etc e tal. Mas para nós, religião é o religare. É fazer com que a gente se conecte novamente a Deus, religar-se a Deus. Entendi, Entendeu? Maravilhoso, maravilhoso, super entendi. Nossa, eu adoro quando você vem aqui, sempre contagiante, sabe? A gente sempre tem mais conhecimento e se sente melhor. Viu? Muito obrigada mais uma vez. Mas as tuas perguntas foram ótimas. Ai, que bom então, né? Eu sempre você ajuda a gente ter a também. Sensibilidade, né? De aproveitar o seu conhecimento e estender às pessoas que estão aí nos assistindo da melhor maneira possível. Márcio, vamos marcar uma próxima, viu? Porque nessa conversa surgiu várias pautas, né? Sim, vamos marcar uma próxima, eu vou adorar. Sim. Daí a gente entra em contato com você. Eu fico muito feliz, porque é também a oportunidade de estar divulgando a doutrina espírita, né? Sim, então, para muitos, né, que estão aí do outro lado da telinha e tem essa oportunidade de estar aí conhecendo um pouquinho mais. Obrigado. Márcio, olha, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Obrigadão.